Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha na Rádio Brasil Atual. Começamos mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. E a Câmara dos Deputados concluiu na última quinta-feira os destaques finais da medida provisória 1045, de renovação do chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Para os críticos, o que era apenas uma questão emergencial devido à pandemia, a MP acabou se tornando uma nova reforma da legislação trabalhista, com os chamados jabutis, que retiram ainda mais direitos do trabalhador. A aprovação da MP, inclusive, traz de volta a denominada carteira verde e amarela. Com isso, a mini-reforma trabalhista passa de emergencial para permanente. O Revista Brasil TVT deste domingo repercute a aprovação da MP e o que ela vai impactar na vida dos trabalhadores. Ainda repercutindo o Congresso, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição 135, a PEC do voto impresso, defendida pelo governo de Jair Bolsonaro. Com isso, a PEC será arquivada. E, no mesmo dia da votação da PEC, do voto impresso na Câmara, a passagem de blindados na Praça dos Três Poderes, em forma de desfile, sob o pretexto de entregar um convite a Jair Bolsonaro, foi vista como uma tentativa de intimidar o Congresso. Esses assuntos também serão discutidos no programa de hoje. E o novo Bolsa Família, anunciado no início da semana pelo governo federal, com o nome rebatizado de Auxílio Brasil, vai eliminar os recursos destinados às prefeituras para a educação infantil. O programa também prevê o pagamento de voucher a creches privadas. O Auxílio Brasil foi criado por uma medida provisória com validade imediata. O programa vem sendo criticado por mudar por completo a concepção de transferência de renda. O Revista Brasil TVT deste domingo vai discutir também esta questão. E na próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, centrais sindicais farão novas manifestações em todo o Brasil em defesa do serviço público e contra a reforma administrativa proposta por Jair Bolsonaro. Servidores públicos das 3 esferas de governo também prometem atos e paralisações no mesmo dia para chamar a atenção da população quanto ao sucateamento dos serviços. Esse assunto, bem como as campanhas salariais dos trabalhadores, serão pautas no programa de hoje. E a Convenção Constituinte do Chile completou pouco mais de um mês e meio com debates sensíveis e oposição. O grupo, composto por 150 representantes, terá até um ano para elaborar uma nova proposta de Constituição chilena. Nós vamos analisar o atual momento vivido no Chile. E para finalizar, temos o Momento Cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. E na próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, centrais sindicais farão manifestações dentro do Brasil em defesa do serviço público e contra a reforma administrativa proposta por Jair Bolsonaro. Servidores públicos das 3 esferas de governo também prometem atos e paralisações no mesmo dia, para chamar a atenção da população quanto ao sucateamento dos serviços públicos. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ariovaldo de Camargo, secretário de Administração e Finanças da CUT. Boa noite, Ariovaldo, seja muito bem-vindo. Oi, boa noite a todos os telespectadores da nossa TVT. Prazer falar contigo, Ariovaldo. E eu quero que você traga para a gente exatamente esse momento, né, tão delicado vivido pelo Brasil, que é essa questão de sucateamento dos serviços públicos, com essa reforma proposta aí dessa PEC da reforma administrativa. E, por isso, as centrais sindicais e distintas categorias de trabalhadores estão chamando manifestações no próximo dia 18, quarta-feira agora. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama do que vai acontecer na quarta-feira. Na verdade, a quarta-feira é continuidade das ações que os servidores das 3 esferas do serviço público têm desenvolvido sobre o parlamento brasileiro, no sentido de chamar a atenção dos deputados, portanto, que os parlamentares possam, de fato, ter uma atenção toda especial a esse tema, porque não se trata de uma proposta de reforma administrativa dos serviços públicos. Na verdade, o que se trata nesse momento é da destruição dos serviços públicos como instrumento social do conjunto da nossa população.
Por isso, nós estamos desenvolvendo ações em todos os estados, portanto, em todos os municípios do país. Nós estamos chamando a atenção dos nossos servidores públicos para que possam trazer nesse dia toda a sua inconformidade, não com um problema apenas do ponto de vista corporativo, da defesa dos seus empregos, não é isso que nós tratamos. O que nós estamos tratando é que a reforma administrativa pode colocar para a sociedade brasileira o fim de um serviço essencial, como, por exemplo, aquilo que nós vivenciamos do SUS, nesse momento em que nós temos mais de 550 mil mortes no Brasil, e que não fosse a ação do SUS, não fosse a ação da Fiocruz, não fosse a ação do Butantan, por exemplo, que são instituições de pesquisas ligadas a universidades públicas, nós estaríamos vivendo um período muito pior da pandemia, se é que 550 mil já não é um momento muito ruim para a nossa história. Portanto, nós não estamos falando de apenas uma questão que envolve os servidores públicos, envolve o fim da educação pública, envolve o fim da educação da saúde pública, ou seja, envolve a destruição de um conjunto de serviços que são prestados pelos servidores públicos para o conjunto da nossa sociedade. Ariovaldo, ainda sobre os riscos ou o quanto a PEC 32 vai afetar o dia a dia da população, o senhor mencionou a questão do SUS. O que mais que mereceria destaque para que as pessoas entendam o quão nociva a PEC 32 pode ser? Eu diria para vocês que tem um tema que está muito centrado sobre essa questão, que seria o combate aos privilégios. Ah, sim. A PEC 32, na verdade, ela tem uma ação muito forte sobre o conjunto dos servidores que não tem privilégio algum. Os servidores da saúde no nosso país têm salários médios de aproximadamente R$ 2.500, portanto, pouco mais de 2 salários mínimos. Os professores, que é um conjunto maior de servidores públicos das 3 esferas, têm salário médio no nosso país de menos de R$ 4.000, portanto, não são servidores que possuem algum tipo de privilégio. Os privilégios, na verdade, estão em altos comandos que não serão afetados pela reforma que aí está. Em função desse debate sobre a questão dos privilégios, muitas vezes os trabalhadores em geral ficam pensando que o servidor público tem salários superiores a 10, 15, 20 mil reais, o que na verdade isso não ocorre com a maioria dos servidores públicos do nosso país. E o que tem de pano de fundo sobre essa questão é principalmente o desmonte que o Bolsonaro pretende fazer, porque a reforma que aí está permite que o presidente da República possa, através de decretos, portanto, não precisa nem ouvir a Câmara dos Deputados mais, extinguir autarquias, extinguir serviços públicos que estão colocados, extinguir cargos, e mais do que isso, permite, inclusive, que a gente tenha a contratação de mais de 100 mil servidores sem concurso público, ou seja, aquilo que seria um trem da alegria colocado na mão de alguém que hoje já demonstra a incapacidade, inclusive, de fazer a escolha de servidores com qualidade para prestar serviço à população. Basta ver o que nós estamos assistindo no Ministério da Saúde, com um conjunto muito grande de nomeações livres do Bolsonaro, em especial de militares, que lamentavelmente o Bolsonaro consegue, inclusive, uma instituição que gozava de uma respeitabilidade da sociedade muito grande, que eram os militares do nosso país, envolvidos em escândalos de corrupção. Escândalos esses, inclusive, denunciados por um servidor público de carreira com estabilidade que só permitiu que pudesse fazer esta divulgação por ser um servidor que não pode ser demitido do serviço público. Ou seja, a estabilidade garante ao servidor público poder fazer denúncia desse tipo sem que sofra qualquer tipo de retaliação. E nós não podemos pensar num serviço público que seja um serviço público de governo, que cada governo troca os servidores públicos conforme a sua conveniência. Nós precisamos continuar tendo um serviço público que seja um serviço público de Estado, ou seja, qualquer que seja o governante, o servidor que conduz o seu trabalho, que faz a sua ação no serviço público com a qualidade que lhe é permitido fazer, porque tem muito problema, certamente, nos serviços públicos, não é da responsabilidade do servidor, é da falta, inclusive, de investimento dos administradores públicos para que eles possam desenvolver atividades melhores. Se não tem vaga nos hospitais, o problema não é do servidor público. Se falta insumo nos hospitais para o tratamento dos nossos
trabalhadores da iniciativa privada, o problema não é do servidor público. Se falta escola de boa qualidade, porque não tem giz, não tem carteira, não tem tecnologia dentro das escolas, não tem internet, a responsabilidade não é do professor, não é do diretor da escola, mas sim dos governos que não investem para que a gente possa oferecer melhor serviço público do que já fazemos hoje. Agora, Ariovaldo, é um dia nacional de mobilizações e de luta em defesa, acima de tudo, dos serviços públicos. Como é que vocês estão pretendendo fazer essa mobilização? Vai ser em todo o país? Como é que vocês vão atrair a atenção da sociedade como um todo para o que está por vir, caso se concretize aí essa PEC 32? Nós fizemos uma conversa na última sexta-feira, no conjunto das centrais sindicais, no sentido de que as centrais sindicais possam chamar os seus sindicatos de servidores públicos, os seus sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada, para que possam, nesse dia 18, fazer manifestações em todos os locais. É óbvio que nas capitais, como por exemplo São Paulo, nós vamos estar realizando as atividades da Avenida Paulista, que é um centro comercial mais importante do nosso país, onde as manifestações possam colocar para o conjunto da sociedade a atenção devida sobre esse tema. E nós estamos chamando a todos os servidores públicos, como nós estamos falando de servidores públicos das 3 esferas de governo, nós estamos pedindo para que haja paralisação e manifestação em cada município desse país, porque os servidores públicos municipais também serão afetados por essas medidas. Ou seja, nós queremos defender os serviços públicos, e quem mais tem que fazer a defesa do serviço público são seus servidores e aqueles que são atendidos pelos serviços públicos. Portanto, toda a sociedade deve se manifestar no próximo dia 18. Ainda sobre manifestações, agora eu quero lançar um olhar para o futuro próximo. O deputado Arthur Oliveira Maia, relator da reforma administrativa na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, disse que tem até o final deste mês de agosto para entregar esse relatório. E deu uma entrevista ao Extra, já dando algumas pistas que reforçam justamente isso que você está dizendo. Quer dizer, que vai tirar professores, médicos dessa lista e manter, por exemplo, pessoas do judiciário. Minha pergunta para você é sobre a mobilização do dia 7 de setembro. Primeiro, qual a expectativa dessa relatoria, né? E como que vocês vão chegar para o dia 7 nessa manifestação do Fora Bolsonaro, considerando que se os prazos estiverem corretos, ele já vai ter apresentado esse relatório? O dia 18 ele é uma data que está sendo chamado para este fim, para chamar a atenção da sociedade e chamar a atenção dos parlamentares, no sentido de que não aprovem essas medidas que possam estar sendo elaboradas a partir desse relatório final. E o 7 de setembro, que historicamente nós vemos construindo ações no sentido de fazer a denúncia no chamado grito dos excluídos, porque um país que proclama sua independência no 7 de setembro não pode continuar sendo dependente de mecanismos internacionais, que, portanto, atacam e afetam inclusive a sua soberania. Desta forma, nós, no dia 7 de setembro, se o relatório vier com todas essas questões que já foram levantadas, se vier com mais alguns jabutis que possam estar sendo enfiados, como foi o exemplo da MP 1045 que vocês disseram no início deste programa. Se nós tivermos ameaças ainda existentes sobre essas questões que estão colocadas na emenda constitucional número 32, o dia 7 de setembro, além de ser um dia da campanha Fora Bolsonaro, certamente será intensificado pelos servidores públicos, porque este dia 18 é um dia de alerta e que nós poderemos, inclusive, estar lançando uma mão de uma greve geral por tempo indeterminado, se as ameaças ainda estiverem colocadas para o conjunto dos servidores públicos e de todo o serviço público e de toda a sociedade. Então, o 7 de setembro para nós ele é muito importante, porque mais do que uma manifestação de descontentamento com o governo que aí está, que não é só uma questão de Bolsonaro, o governo que aí está tem Paulo Guedes, tem Mourão, tem um conjunto de ministros que tem posicionamentos e tem propostas que é de destruição de uma nação que foi construída, de certa forma, com um pouco de atendimento às necessidades sociais a partir da nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. E nós não permitiremos que a destruição desses serviços, como a questão da privatização dos Correios, sim, como a privatização do sistema de comunicação, como várias outras questões, sejam
aprovados e sejam implementados sem que haja reação. Vai ter muita luta, vai ter muito enfrentamento, e o 7 de setembro, o Dia dos Excluídos, certamente será uma data importante, porque nós não queremos a exclusão do conjunto maior da sociedade, do serviço público de qualidade que possa ser educação e saúde para todos. Ariovaldo, só para reforçar, por favor, você mencionou greve, paralisação, claro, não está decidido, mas pode vir a acontecer, é isso? Só para a gente entender. O dia 18 de agosto, ele é um dia nacional de lutas, portanto é um dia de greve geral já do serviço público. Nós estamos chamando assim essa data. E se o governo mantiver a proposta que tem de emenda constitucional 32 no relatório final do relator que vocês já disseram, é certo que os servidores públicos não vão aceitar que essas questões sejam apresentadas de volta para o Congresso e o Congresso comece a tramitar essa questão sem que haja resistência. Portanto, uma greve geral por tempo indeterminado dos servidores públicos das 3 esferas não pode jamais ser descartado, porque certamente é o principal instrumento de luta que nós temos e poderemos fazer a utilização dele, é claro, e o dia 7 de setembro pode já ser um marco, inclusive, de lançamento dessa proposta. Perfeito, esclarecido. E com isso agradeço demais, Ariovaldo de Camargo, secretário de Administração e Finanças da CUT. Ariovaldo, muito obrigada, prazer imenso falar novamente com você aqui na TVT. Até uma próxima. Obrigado, Maria Tereza, Cosme, e boa noite a vocês, e nos encontraremos em breve, com certeza. Um abraço. Com certeza, um abraço. Abraço. Pessoal, a passagem de blindados nesta semana pela Praça dos Três Poderes, em forma de desfile, sob o pretexto de entregar um convite a Jair Bolsonaro, foi visto como uma tentativa de intimidar o Congresso e ataques ao Estado Democrático de Direito. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Alfredo Atier, que é o presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite, doutor Alfredo Atier, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar com você, Cosmo. Prazer é todo nosso. Participa comigo a jornalista Maria Tereza Cruz. E, doutor Atier, eu quero que o senhor traga para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual o que de fato significou esse desfile, essa carreata de blindados em um momento tão delicado que a gente vem vivendo, com ataques constantes à democracia. Então, Cosme e Maria Tereza, nós estamos vivendo num Estado, num regime anticonstitucional, né? Nós estamos vivendo num momento estranho em que o presidente e as pessoas que trabalham com ele, os seus ministros, agem contra a Constituição e falam, propagam ideias contra a Constituição deliberadamente. Isso é extremamente grave e isso vem acontecendo desde o início do governo. Agora, o que nós vimos nesse desfile, né, esse desfile um pouco até um pouco ridículo, foi até objeto das memes, né, foi, na verdade, a perpetuação de uma ameaça que o ministro da Defesa teria feito ao presidente da Câmara dos Deputados. Ele fez a ameaça de que, se por acaso não fosse aprovado o voto impresso, não haveria eleição em 2022. E o presidente da Câmara, em vez de tomar a atitude que deveria tomar, porque essa ameaça é um crime de responsabilidade do ministro, né? Então, portanto, é um crime que tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sem necessidade de autorização do Congresso, inclusive, porque é um crime de ministro. Ele não fez absolutamente nada, ele foi simplesmente dizer ao presidente que não contasse com ele. Quer dizer, ele tomou essa ameaça, esse recado, como se fosse um convite para participar de um golpe. E isso tudo tem se agravado muito no Brasil, né? Quer dizer, essa situação é uma situação totalmente anômala, é inédita, né? Muito grave. Nós estamos diante de um governo, de fato, que tem praticado crimes com absoluta naturalidade, sem qualquer tipo de controle. Então, ou nós respondemos a isso de forma adequada, mas, sobretudo, as instituições têm que responder, não é? O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário são poderes de controle, são poderes de fiscalização. Essa que é a tarefa deles e eles têm que exercer essa atividade nesse momento.
Doutor, eu queria pegar justamente esse gancho dessa aparente inação. Aí eu estou falando do ponto de vista da população. A gente vê esses desmandos acontecendo e a gente fala assim, as instituições estão operantes. Minha pergunta é, o que poderia judicialmente ser feito com relação ao presidente? Há algum espaço para isso, para frear esse tipo de situação? Sim, para o presidente ser punido devidamente, não é? Porque se trata de crime, né? São crimes eleitorais e crimes comuns que estão sendo cometidos, existem dois caminhos, que são o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, o impeachment. E na Câmara dos Deputados, na presidência, estão lá mais de 120 pedidos de impeachment, a maioria deles muito bem fundamentada, aos quais esse presidente do Congresso não dá andamento, não é? Isso já é uma coisa absolutamente grave, não é? E o outro caminho, no Supremo Tribunal Federal, necessita da propositura de ação pelo Procurador-Geral da República. E também, apesar de todos esses fatos, não há qualquer tipo de atuação do Procurador-Geral da República. Isso surpreende muito, sabe, Maria Tereza, porque nós estamos diante de uma situação grave, como eu disse, é uma situação absolutamente anormal e é preciso que as instituições funcionem. Então me surpreende muito que dentro da estrutura do Ministério Público não haja uma reação eficiente a esse fato, né? Essa questão é muito grave. Você veja, por exemplo, muito recentemente o Procurador-Geral da República ele pediu o arquivamento daquele processo, daquele inquérito que investigava os atos antidemocráticos. Ora, esses atos antidemocráticos não só precisam ser investigados, mas há necessidade de punição desses atos, porque eles não terminaram, eles continuam a existir. Todos os dias há atos antidemocráticos, desses atos participa uma parcela pequeníssima da população que apoia esse tipo de governo, que apoia a ditadura. Isso é inadmissível. Nós não podemos ser tolerantes dentro do regime democrático, nós podemos ser tolerantes com tudo, com todo tipo de liberdade de expressão. Essa é a essência do regime democrático. Mas tem um limite, o limite é quando se elogia a ditadura, quando se pede a ditadura, quando se pede a extinção do regime democrático. Quando isso acontece, nós não estamos mais diante de liberdade de expressão, estamos diante de crimes, não é? E esses crimes têm de ser apurados e as pessoas têm que ser condenadas. Vamos falar, por exemplo, das consequências da inação do presidente da Câmara e da inação do Procurador-Geral da República. Hoje há inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Quem deveria tocar esses inquéritos, segundo a Constituição? Seria o Ministério Público, não é? E o que está acontecendo? Por causa dessa omissão grave, então esses inquéritos estão sendo tocados por instâncias administrativas dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é? Então isso, muita gente diz assim, não, isso é um absurdo, o Supremo Tribunal Federal não pode instaurar inquérito, o Supremo Tribunal Federal não pode determinar a apuração de fatos. Ora, não pode se nós estivéssemos diante de uma situação normal em que as instâncias que são obrigadas, porque você quando assume uma função pública, você não tem opção. É a Constituição e a lei que diz o que você tem que fazer, porque senão a população fica nas mãos de déspotas, de tiranos, de ditadores. Não é isso. Funcionário público é servidor público. Ele tem que servir o povo, ele tem que seguir aquilo que a lei determina. Então, diante dessa omissão, nós temos essa situação do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que já deveria ter se transformado numa ação penal, ou em várias ações penais, tanto contra o presidente, contra essas pessoas que o apoiam, não é? Que fazem macaquices, né? Macaqueiam essas ofensas que o presidente dirige contra o povo brasileiro. Agora, doutor Ati, o que chama atenção também, como o senhor bem lembrou, é essa inércia, essa falta de ação mais firme
por parte da Procuradoria-Geral, porque não é comum, não é normal, né, ter esse tipo de falta de ação num momento tão delicado da Procuradoria-Geral da República, né, doutor? Ao longo dos anos foi um fato inédito, digamos assim, né? Sem dúvida nenhuma, é um fato inédito diante de uma situação gravíssima, né? Não é uma brincadeira, né? A gente brinca com as memes, claro, com relação a esse desfile que houve e outros atos, mas não é uma brincadeira, não é? Você veja que as consequências da ausência de um governo constitucional, quer dizer, um governo que cumpra a Constituição, estão claras diante de todos nós. Elas são as consequências de nós não termos nenhum ministério trabalhando para o bem do povo brasileiro, para a missão constitucional, não é mesmo? Nós temos Ministério do Meio Ambiente que afirma, assim, com absoluta liberdade, que vai passar a boiada para destruir a natureza. Nós temos uma destruição enorme da natureza, estamos sofrendo uma crise energética, uma crise ambiental, uma crise climática no Brasil por causa do desmatamento. Não é isso mesmo? Nós temos o Ministério dos Direitos Humanos que não age a favor dos direitos humanos, nem das mulheres. Nós temos uma ausência de Ministério da Educação, foi extinto o Ministério da Cultura, onde está o Ministério dos Esportes? Não é isso mesmo? Quer dizer, onde estão as missões constitucionais? Aquilo que a Constituição diz que o governo tem que fazer, desapareceu. E o Ministério da Economia, na verdade, é um ministério da antieconomia, porque é evidente. Nunca vi uma coisa dessa, quer dizer, a grande proposta desse governo, do ponto de vista político-econômico, é a ausência de economia, ou seja, a ausência de controles. Em todo o mundo existem ministérios da economia fortes que implementam políticas públicas e controlam, regulamentam as atividades econômicas. O que nós estamos vendo é exatamente o oposto. A extinção de direitos trabalhistas, a extinção do direito previdenciário, e isso tudo está na Constituição, quer dizer, não é uma reclamação de um partido, de alguém que está reivindicando simplesmente um programa eleitoral, não é nada disso. Nós todos, como povo brasileiro, estamos reivindicando aquilo que está na Constituição, e estamos diante de uma situação gravíssima, né? E, portanto, há necessidade de uma atuação que seja uma atuação de resistência e muito forte. Esse inquérito que está em curso, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, já deveria ter se transformado numa denúncia pelo Ministério Público. Então, eu pessoalmente, e o povo brasileiro em geral, veja, isso é uma crítica que todos devem ter, não é? Nós todos achamos que no interior da estrutura do Ministério Público Federal haja a possibilidade de atuação, né? Se o Procurador-Geral da República não tem proposto as ações que são esperadas, eu acho que há necessidade de atuação do Conselho, do Ministério Público e de subprocuradores da República para que essas medidas sejam tomadas, porque elas são as medidas que a Constituição espera, né? Que o povo brasileiro espera. Com certeza. Doutor, nosso tempo está se esgotando, mas eu preciso fazer essa pergunta muito rápida. Porque a gente mencionou o quão ridículo acabou sendo tudo isso e foi motivo de chacota em muitos jornais internacionais. A capa do The Guardian, por exemplo, né, esse desfile. Minha pergunta é, qual a imagem do Estado brasileiro que ficou para fora depois disso, na sua avaliação? A imagem do Estado brasileiro, Maria Tereza, já é ruim desde o início desse governo, né? Quando nós íamos às agências internacionais, né, eu participei muito dos trabalhos, sobretudo nessa área de meio ambiente, nessa área de direitos humanos, havia muita curiosidade a respeito dos grandes ganhos que o Brasil vinha fazendo na área de direitos humanos e meio ambiente, enfim, diminuição da pobreza, não é? E isso desapareceu. Hoje, a visão que o mundo tem do Brasil, que as agências internacionais têm e outros países têm no Brasil, é a pior possível, né? Eles estão todos atônitos, não é? Há impossibilidade, inclusive, de investimentos. Até do ponto de vista do desenvolvimento, o Brasil, hoje, tem uma grande barreira. Essa barreira é um governo anticonstitucional que gera insegurança, gera instabilidade, não é isso mesmo? Não é apenas cruel com a sua população, mas ele também cria esses embaraços com relação aos investimentos estrangeiros, né, que são tão importantes para o Brasil, o relacionamento estrangeiro,
a existência das entidades de representação das Américas, não é? Quer dizer, o Brasil hoje se tornou absolutamente um pária, quer dizer, alguém que está desgarrado da ordem internacional. Isso é extremamente grave e somente o afastamento desse governo servirá para nós retomarmos o caminho democrático que foi estabelecido pela Constituição de 1988. Muito bom. Com isso, quero agradecer demais a participação do desembargador do TJ São Paulo, Alfredo Atier, presidente da Academia Paulista de Direito. Doutor, muito obrigada pela participação, prazer imenso falar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, Cosmo, Maria Tereza e da TVT, tá bem? Que eu sempre acompanho e todos nós temos que acompanhar, porque é uma TV que dá muitos exemplos de cidadania para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço, doutor. Um abraço. Pessoal, a Câmara dos Deputados concluiu na última quinta-feira os destaques finais da medida provisória 1045, da renovação do chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Para os críticos, o que era apenas uma questão emergencial devido à pandemia, a MP acabou se tornando a nova reforma da legislação trabalhista, com os chamados jabutis, que retiram ainda mais direitos dos trabalhadores. Para repercutir a aprovação dessa medida provisória, nós conversamos agora com Valdete Souto Severo, que é juíza do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, professora Valdete Souto Severo. Prazer em falar com a senhora. Boa noite, prazer é meu. Muito bom para mim estar nesse espaço aqui com vocês. Perfeito. E doutora, esta semana o Brasil acordou meio incrédulo com a aprovação dessa MP, que muitos críticos dizem que, se implementada da forma que está, ela remete o trabalho aí à escravidão e também trabalhadores de segunda classe. Eu queria que a senhora trouxesse um panorama para a gente o que de fato representa a aprovação dessa MP 1045 pela Câmara dos Deputados. E é verdade, a MP 1045, na verdade, no início, ela era simples reedição da 936, ou seja, previsão de possibilidade de redução de salário e jornada por acordo individual, suspensão temporária de trabalho e auxílio emergencial. Veja, a MP 1045 já teria cumprido a sua função, porque nós já estamos num momento diferente da crise sanitária do que aquele que vivíamos quando da MP 936, que virou Lei 14.020, e do texto original da 1045. Mas mesmo assim ela foi remetida ao Parlamento para ser convertida em lei. E aí é que vem a questão. Quando foi feito o relatório, foram admitidas 407 emendas ao seu texto original, e além disso o relator no último dia acrescentou mais um programa e mais alterações ao texto. Virou um projeto de lei que hoje tem o nome o número, né? Projeto de Lei 17 de 2021, com mais de 90 artigos, alterando a CLT, o CPC, a Lei dos Juizados Especiais Criminais e Cíveis, a Lei da Justiça Federal, e criando pelo menos 3 programas de trabalho extremamente precarizados. Assim, não é nem falar, é um trabalho com um pouco menos de direitos. Não, são trabalhos sem direito a vínculo de emprego, sem possibilidade de receber o mínimo por mês, equivalente ao salário mínimo, porque são contratações por hora, e aí o sujeito vai receber na linha daquilo que já fala a regra do trabalho intermitente da reforma de 2017, apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. Então, nós vamos ter pessoas recebendo 300, 400 reais por mês, com possibilidade de extensão de jornada. E, além desses 3 programas, que são perversamente destinados aos jovens e às pessoas com mais de 50 anos, ainda há a mudança na jornada dos trabalhadores em minas de subsolo, que não tem nada a ver com a pandemia, a dificuldade, quase o impedimento da atividade dos auditores fiscais, com previsão de dupla visita, dificultando a aplicação das multas administrativas, a possibilidade de extensão das jornadas especiais previstas lá na CLT com um adicional de 20%, não um adicional constitucional de 50%, praticamente a extinção do benefício da gratuidade da justiça para quem realmente é pobre e necessita da justiça do trabalho ou dos juizados especiais, acaba praticamente com a possibilidade de obter a gratuidade da justiça, e para aqueles que obtiverem a gratuidade da justiça ainda
continua impondo, como na legislação trabalhista reformada em 2017, mas agora isso entra também no CPC e nos juizados especiais, que o trabalhador pobre que tenha o benefício também possa ser condenado ao pagamento de custas e de honorários ao advogado da parte contrária. E ainda tem uma previsão da possibilidade de acordo extrajudicial com quitação geral de contrato, que também é uma cláusula de vedação de acesso à justiça. E eu estou falando do que é, digamos, mais emblemático e negativo nesse projeto. Porque, como eu disse, é um projeto de mais de 90 artigos, ou seja, nada de bom para a classe trabalhadora, retirada de direitos que não tem nenhuma relação com a pandemia, que, na verdade, é o prosseguimento da ideia já original, né, desde o golpe de 2016, que é de acabar com o direito do trabalho e distinguir a justiça do trabalho por inanição, né, destruindo-a por dentro, digamos assim, acabando com as suas regras de proteção. Porque nessas condições o trabalhador não vai ter nem condição de acessar a justiça, né, doutora? Exato. O que já acontece, né, em função da reforma de 2017, que já permite a condenação de trabalhador reconhecidamente pobre ao pagamento de custas, honorários de advogado e honorários de perito, a realidade é de que tem muita gente que já tem medo de ir até a Justiça do Trabalho em função dessas regras. E a MP, o texto de conversão da MP 1045, piora ainda mais. Para vocês terem uma ideia, ele diz que a gratuidade só pode ser reconhecida a trabalhadores que se inscrevam em programas sociais do governo e que tenham um atestado dado pelo governo de que são realmente miseráveis. E que mesmo essas pessoas, com esse atestado de miserabilidade, poderão ser condenadas a pagar honorários para o advogado da parte contrária daquilo que receberem no mesmo processo ou em outro. O que numa reclamatória trabalhista significa, por exemplo, que o trabalhador esse, miserável, que conseguir ter essa declaração de miserabilidade, ainda assim, se, por exemplo, ele prova horas extras, mas não consegue provar uma condição insalubre de trabalho e perde o processo em relação ao adicional de insalubridade, ele pode ser condenado a pagar honorários para o advogado da empresa sobre o pedido de pagamento do adicional de insalubridade e ter que pagar isso com aquilo que ele receber de horas extras no processo. Mais ou menos como se ele devolvesse para o agressor da ordem jurídica o seu crédito alimentar. Quer dizer, é uma previsão que não tem relação alguma com a pandemia, eu insisto, e que é extremamente perversa e que não é boa para ninguém. Porque, na verdade, promove com essas regras e com as regras de contratação precária uma redução drástica da renda e da possibilidade de acesso aos direitos. E isso impacta na circulação de riquezas também. Então, não é bom para quem trabalha, mas também não é bom para quem emprega. Sem dúvida. E queria saber qual a avaliação da senhora, doutora, sobre o Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, Serviço Social Voluntário. Qual que é a avaliação desse tema dentro dessa reforma, se ele não vai enfraquecer a classe? Com certeza, e esse tema não é oriundo de nenhuma emenda apresentada. Ele foi incluído pelo relator, pelo deputado Cristino, num dia antes, no final do dia anterior ao da votação. E é uma aberração jurídica, não tem como chamar de outra maneira. Por quê? Primeiro porque, assim, é um programa de trabalho social voluntário, esse é o título do programa, mas ele é remunerado, o trabalho é remunerado. Então, fala num acordo entre União e municípios que quiserem aderir a essa parceria para a contratação de pessoas de forma inconstitucional, porque o município precisa contratar por concurso público, é o que diz o artigo 37 da Constituição. Mas esse programa diz que o município pode contratar sem vínculo de emprego, um contrato entre município e aquela pessoa trabalhadora para um trabalho de até 48 horas mensais, recebendo o equivalente ao valor hora do salário mínimo, e essa pessoa não vai ter nenhuma garantia, vai receber um percentual proporcional de férias e 13º só apenas sobre essas horas, e uma remuneração, que eles chamam de contraprestação pecuniária, sobre essas horas. Então, veja, não é voluntário, porque tem remuneração, e atinge diretamente a regra do artigo 37, porque trata-se de uma contratação por administração pública direta, mas sem concurso público e sem nada que justifique. E também direcionado às pessoas entre 18 e 29 anos e às pessoas com mais de 50 anos. Então, há também essa perversidade, porque se sabe que há muita gente desempregada e sem trabalho no Brasil, com mais de 50 anos e com muita dificuldade de conseguir posto de trabalho,
e jovens querendo entrar no mercado de trabalho com esse desemprego estrutural, com índice histórico como nós temos em 2021. E aí vem essa previsão dizendo que é possível essa contratação. Até uma coisa curiosa nessa previsão do projeto do PL 17, que é assim, município e União dividiriam o pagamento desse trabalho. E aí diz lá, bom, a União pode se responsabilizar por até 50% do que for pago mensalmente, até o limite de R$ 125. Ou seja, a própria previsão legal está cogitando a contratação de pessoas pelos municípios para receberem R$ 250 por mês. Quer dizer, quem é que sobrevive com R$ 250? E é por isso que se tem dito que se trata de colocar a classe trabalhadora numa situação análoga de escravo, porque é praticamente receber aquilo que vai permitir uma refeição por dia, olha lá. Porque hoje, com o custo de vida do jeito que está, sequer uma refeição por dia é possível com o valor de R$ 250 ao mês. Agora, doutora... Cria o milagre da multiplicação dos vínculos de emprego. E aí os índices podem melhorar, porque esses 3 programas estão falando em trabalho, e diz o projeto, não é vínculo de emprego, é um outro tipo de contratação. Mas é óbvio que nos índices oficiais essas pessoas passarão a constar como pessoas que estão trabalhando, que não estão em situação de desemprego, quando na verdade elas não estão sequer conseguindo subsistir. Agora, doutora, no primeiro momento da reforma trabalhista, foi propagandeado que de fato ia gerar muitos empregos. E aí nós vivemos uma realidade com mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, isso sem contar os desalentados. E aí vem essa mini reforma que precariza ainda mais a classe trabalhadora. Doutora, há alguma forma juridicamente de questionar isso no Supremo Tribunal Federal? Porque é retrocesso em cima de retrocesso, e como a senhora bem falou, que remete à escravidão. É possível questionar tudo isso? Sem dúvida é possível, mas observe, a própria reforma, chamada reforma trabalhista, né, a alteração legislativa que tivemos em 2017 foi objeto de várias ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF. Essa questão da gratuidade da justiça, que eu mencionei antes, por exemplo, foi objeto da ADI 5766, mas essa ação não foi julgada até hoje. Tem 2 votos nela, um do ministro Barroso, dizendo que as regras incluídas na CLT não afrontam a Constituição da República, e outra do ministro Fachin dizendo que afrontam. E pedido de vista do ministro Fux não foi nunca mais incluído em pauta, o que, inclusive, gera esse efeito de medo de ir até a Justiça do Trabalho. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o texto de conversão da MP 1045, esse PL 17, está recheado de inconvencionalidades, ou seja, de regras que não resistem a um exame à luz das convenções da OIT, de inconstitucionalidades, de ilegalidades. Eu dei 2 exemplos aqui, né? Contratação por município sem concurso público e previsão de um adicional de horas extras de 20%, cuja inconstitucionalidade é literal e flagrante. Mas isso não nos garante que o Poder Judiciário dará uma resposta que afaste essa lei realmente de ser aplicada, porque em relação à Lei 13.467 de 2017, essa resposta, em larga medida, não veio até hoje. O STF declarou inconstitucional a regra que dizia que gestante e lactante, para ser afastada de um trabalho nocivo à saúde, teria que levar ao empregador um atestado médico comprovando que aquele trabalho lhe causaria prejuízo. Nesse sentido, houve uma declaração de inconstitucionalidade do STF, mas outras questões importantíssimas, como essa da gratuidade, até hoje não foram examinadas, e não é só essa, tem várias outras que não foram examinadas. Então, e nós temos recentemente também a decisão do STF na ADI 6363, em que ele diz que essa previsão, que está também no projeto de conversão, da possibilidade de reduzir salário através de acordo individual, é constitucional. Quando a Constituição diz literalmente que há um direito fundamental dos trabalhadores à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, com tudo isso eu quero dizer que, embora haja a possibilidade de uma correção futura através de medidas judiciais, é muito arriscado que se faça isso num momento como esse que nós estamos vivendo, em que há um alinhamento dos poderes da República nessa ideia de desmanchar os direitos sociais de quem vive do trabalho. Seria, portanto, muito melhor, e é nesse sentido que eu acho que é muito importante que a gente fale nesse assunto, que o Senado da República, coerente com aquilo que já fez, porque
essa mesma tentativa de incluir o que antes tu chamastes de jabutis, né, textos estranhos a um projeto de conversão de medida provisória e parte de textos que estão agora nesse PL 17, essa mesma tentativa foi feita no projeto de conversão da MP 927, elas estavam no texto da MP 905, que caducou, estavam no texto de conversão da 927, que foi derrubado, e estavam no texto de conversão da 936, que foi derrubado no Senado da República. Então, a melhor saída seria que o Senado da República, coerente com aquilo que fez por ocasião da MP 936, também agora retirasse do projeto de conversão todas as matérias que são estranhas à MP 1045 e, de preferência, que sequer a colocasse em votação. Porque eu insisto, essa ideia de redução de salário e redução de jornada, se era possível argumentar sobre a necessidade disso no período mais agudo da pandemia, essa necessidade já está passando. Quer dizer, torna-se inclusive anacrônico querer transformar em lei uma medida provisória que já vigeu durante o tempo que deveria e que pode muito bem caducar sem nenhum prejuízo à classe trabalhadora. Então, se trata realmente de enfrentar a crise sanitária, o melhor seria que o Senado da República não votasse a MP 1045 e não ajudasse a promover mais essa agressão à classe trabalhadora, o que na Câmara dos Deputados, infelizmente, não aconteceu. Ao contrário, entrou em votação na terça foi votado em regime de urgência, quarta e quinta já votaram os destaques, rejeitaram todos os destaques e o projeto já está pronto para ir para o Senado. E com isso quero agradecer demais, infelizmente nosso tempo se esgotou, doutora, mas quero agradecer demais a participação da doutora Valdete Souto Severo, juíza do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e professora de Direito do Trabalho da Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, esse espaço é sempre muito importante, o trabalho de vocês é fundamental, então eu que sou muito grata por ter esse espaço e poder dialogar um tema tão relevante, e só vou aproveitar para pedir que todo mundo que está nos assistindo, que converse com o senador ou senadora em que votou, que mande e-mail, que enfim, de algum modo faça contato e se manifeste contra esse projeto, esse PL 17, porque realmente não há nenhuma necessidade, né, no momento em que já tem pessoas procurando comida no lixo, tanta gente desempregada, tanta gente sem moradia, que mais essa agressão aos direitos de quem vive do trabalho seja promovida pelo parlamento. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, doutora. Excelente. E com esse recado muito importante da doutora Valdete, a gente tem que ter a participação política, porque também não adianta a gente ficar só reclamando, afinal de contas, nós colocamos também os parlamentares ali no Congresso, então é importante que a gente procure pressionar dentro das nossas possibilidades. E com isso, Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, o novo Bolsa Família, anunciado no início da semana pelo governo federal, com o nome rebatizado de Auxílio Brasil, vai eliminar os recursos destinados às prefeituras para a educação infantil, por exemplo. O programa também prevê o pagamento de voucher às creches privadas. O programa vem sendo criticado por mudar por completo a concepção de transferência de renda. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Tereza Campelo, que é economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da presidenta Dilma Rousseff. Olá, ministra Tereza Campelo, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Obrigado, o prazer é todo meu. Eu cumprimentar todos vocês aqui que nos assistem na Revista Brasil TVT. Eu acho que você coloca as coisas muito corretamente, assim, já desde o início, né? Não é só mudar o nome. Porque tem muita gente dizendo, não, né? Quem criou o Bolsa Família, em especial eu que tenho falado muito sobre o assunto, fala, não, é porque estão mudando o nome. Não é isso, gente. Mudar o nome, aumentar o valor,
Mudar o nome é perfumaria. Aumentar o valor é uma coisa que nós estamos defendendo há muito tempo. É muito importante. A população no Brasil está passando fome, está passando muita necessidade. O Bolsa Família está defasado já faz tempo, né? Então, é muito importante que se aumente o valor. Agora, o que eles estão fazendo não é isso. Eles estão colocando em risco, porque estão botando abaixo o que era o Bolsa Família, colocando outra coisa no lugar. E na nossa avaliação, essa outra coisa é muito ruim, né? Então, pegar algumas, você já tratou de algumas questões, eu vou falar um pouquinho do que ele muda do antigo Bolsa Família, Isso, que eu diria perfeito. que Exatamente. é tudo, né? O Bolsa Família, na verdade, ele tem 4 grandes alicerces, né? Quais são as bases que permitem que o Bolsa Família funcione tão bem? Porque o Bolsa Família, ele não é só o melhor, o maior e mais reconhecido programa de transferência de renda do mundo, porque ele transfere um dinheiro. Tem muita gente que acha que o Bolsa Família é aquele cartão e transfere um dinheiro para a população. Não é. O que está por trás do Bolsa Família e garante que ele funcione, que é o fundamental. Então, a primeira grande questão, ele é um programa simples, por isso ele consegue funcionar na Amazônia, aqui na periferia de São Paulo, no Rio Grande do Sul, quer dizer, ele funciona no Brasil todo. Eles estão transformando o Bolsa Família num monte de penduricalhos, um monte de puxadinho, então aquele edifício sólido, organizado, simples, deixa de existir, no lugar entra um monte de puxadinho, e o que é principal, quanto vai custar? Quanto cada família vai receber? Quantas pessoas vão receber? Até agora, eles não disseram. Então, o principal, a medida provisória faz um monte de coisa, mas o principal, ela não diz. Então, destrói essa ideia de que tem que funcionar no Brasil todo, e para isso tem que ser simples e tem que ter escala, né? A segunda grande questão, como funciona no Brasil todo? Porque foi negociado, pactuado, construído com cada prefeitura, com cada município. Eles fizeram um programa da cabeça deles, que a gente que inclusive não tem a menor experiência na área social, sem conversar com nenhuma prefeitura. Então, sentaram nos gabinetes, montaram a proposta para mudar o nome, e no lugar ninguém sabe o que vem, mas assim, a base de pactuada, negociada, conversada, construída, desapareceu. A terceira questão, o cadastro único. Eles acabam com o cadastro único na prática. Pode até ser que eles deixem um apelido, mas o cadastro único, como a gente conhece, que é uma plataforma humanizada, né, onde a gente conhece a população, sabe como é a casa, sabe como é o piso, sabe se tem água ou não, sabe como que é o abastecimento. Todas essas informações, se as crianças estão na escola, se as crianças estão vacinadas, se tem idoso, é um conjunto de informações que permite que a gente possa incluir essa família como cidadão, como cidadã, né? E não somente como um número bancário, que é o que eles estão fazendo. Então, eles transformam essa nova coisa, né, que é o Auxílio Brasil, é uma transferência bancária impessoal feita por aplicativo. A gente já viu que não deu certo, né? Lembra o começo lá do aplicativo? E até agora tem um monte de gente que até agora está tentando entrar no auxílio emergencial, não consegue. Por quê? Porque ele não é feito para a população pobre, ele é feito para excluir. Não? E a quarta grande questão, o Sistema Único de Assistência Social, que foi eliminado no processo. Aliás, o Bolsonaro já tinha dito que ia fazer isso, né? Lembra que, acho que há 1 mês e meio, 2 meses atrás, ele disse: nós vamos tirar os prefeitos do Bolsa Família, nós vamos fazer direto a transferência, nós vamos acabar com o Sistema Único de Assistência Social, que é muito caro. Então, é isso que eles estão fazendo. Então, não é só o nome, na verdade, toda a concepção está sendo alterada e nós estamos trocando uma coisa que funciona há 18 anos, que é uma referência no mundo e que não é uma coisa do PT, né? É um patrimônio do Brasil por algo duvidoso, incerto, complicado, com pouca chance de funcionar. Ministra, queria aproveitar a presença da senhora que entende do riscado, como eu costumo dizer, para explicar para a gente
um pouco desses penduricalhos, para trazer um pouquinho mais para concretude. Então, por exemplo, eu estava lendo que o Auxílio Brasil, quem trabalha também vai receber o benefício. Explica um pouco melhor esses penduricalhos que a senhora mencionou, que eu gostei dessa expressão, e por que eles podem descaracterizar o programa, enfim, vão descaracterizar o programa. Então, eu acho que uma primeira grande questão é super importante a forma como você colocou, porque eu acho que nos dá a oportunidade de esclarecer, né? As pessoas acham que quem é pobre porque não trabalha. As pessoas não, porque quem trabalha no Brasil sabe que trabalha muito e mesmo assim não ganha bem, né? Então, a grande maioria dos brasileiros pobres trabalham, das brasileiras pobres trabalham muito, em geral trabalham na informalidade, não porque queiram burlar o fisco, né? Não porque estejam querendo esconder o dinheiro nas Ilhas Caimã, como acontece com parte dos ricos no Brasil, mas porque ou não teve oportunidade, ou não teve qualificação profissional. Em geral, é o último a ser contratado, o primeiro a ser demitido. Então, o brasileiro pobre é pobre apesar de trabalhar muito. A ideia dos programas de transferência de renda é uma ideia de complementar ou de auxiliar no sentido de construir uma proteção de renda, inclusive porque a renda dessas pessoas é variável, né? Então, essa ideia de que as pessoas não trabalham, a gente tem que eliminar. Né? Trabalho tanto quanto os que não são pobres, né? Provavelmente mais ainda. Agora, o que eles estão fazendo? Eles, junto com o Bolsa Família, eles criaram alguns penduricalhos, 3 deles têm a ver com a situação de trabalho, dando a entender que se a pessoa arranjar um emprego, ela vai ganhar um valor a mais. Ah, tá. É uma pegadinha, porque eu até fico falando assim, gente, isso é uma pegadinha, porque a pessoa já trabalha. Você acha que se alguém pudesse ter um emprego formal, não ia querer ter um emprego formal? Por que não tem emprego formal? Não é porque não tinha estímulo. Então, você acha que é por causa de um estímulo financeiro que alguém vai arranjar emprego ou não? A pessoa procura emprego. Aliás, nós temos 20 milhões de brasileiros procurando emprego, né? O governo acha que quem vai resolver o problema do desemprego no Brasil é o novo Bolsa Família. Lamento dizer que quem constrói política de emprego para o país é a política de desenvolvimento econômico, não é a agenda social. Então, o Bolsa Família alivia a pobreza, botou as crianças dentro da escola, garantiu vacinação, mas assim, arranjar emprego para as pessoas, quem tem que fazer é o Guedes mudando essa política industrial dele, construindo uma política econômica séria, né? Não destruindo empregos como eles estão fazendo. Então, é uma pegadinha porque dá a entender que se a pessoa arranjar um emprego formal, como se ela não quisesse, ela vai ganhar mais. Então, tem 20 milhões de pessoas querendo emprego formal no Brasil, querendo um emprego bom, querendo um emprego protegido, né? Então, isso. Segunda questão é se a mulher, olha a maldade, se a mulher arranjar um emprego, ela ganha um voucher para colocar a criança numa creche privada. Bom, primeiro, a mulher também quer trabalhar, também quer direito ao trabalho, a taxa de desemprego entre as mulheres é muito maior do que entre os homens, né? Está aí para simplificar, perto de 17% para os homens, perto de 12%. Então, o desemprego para as mulheres, se for mulher negra, então, o desemprego é muito maior. Então, a mulher não consegue arranjar emprego, né? E aí ele diz, se você arranjar um emprego, você ganha um voucher. Bom, muitas, inclusive, não conseguem procurar um emprego e não buscam um emprego formal porque não tem onde deixar a criança, não tem uma política de cuidados que dê suporte a elas. Então, pune a mulher duplamente, porque diz para ela procurar emprego, que ela vai ganhar o voucher, ela já está procurando emprego e não consegue, e aí não vai conseguir o voucher também. Então, é por isso que eu falo que é uma pegadinha, né? A mulher não consegue emprego, não é porque não teve estímulo para... Né? A segunda grande questão é que trata a questão da educação infantil como se fosse um problema da mulher preguiçosa, quando não é. Né? Nós queremos a educação infantil como um direito da criança, e o direito da criança de se socializar, de ir para a escola, de ter na escola, na educação infantil, também direito à alimentação, direito a iniciar rápido seu aprendizado,
Então, tem todo um processo de construção de educação infantil que tem a ver com o direito da criança. Eles transformam isso num voucher para a iniciativa privada. Então, exclui o dinheiro do município que vinha sendo dado para priorizar as crianças pobres, prioriza as creches privadas sem que precisem estar regularizadas, portanto, nós vamos abrir espaço aí para desvio, corrupção. Eu nem acho que eles vão conseguir botar em pé esse programa, porque não tem tempo hábil, né? Se eles quisessem fazer uma coisa séria, estavam fazendo há 3 anos, né, construindo. Eles vão fazer na última hora um programa com esse nível de complicação, né? Agora, ministra, a senhora tocou num ponto importante no começo da sua intervenção, falando do Bolsa Família, que é um programa social que ganhou dimensão mundial. O mundo inteiro elogiava o Bolsa Família. Agora nós temos ele rebatizado, repaginado, mas com um grande ponto de interrogação. Quem vai financiar e como será feito esse novo Bolsa Família repaginado? Isso pode mexer com o imaginário da população, ou melhor, enganar a população, ministra? Qual a sua avaliação? Olha, eu acho que vai depender muito da forma como eles trabalham, né? Quando vai começar a ser implementado o programa, de que forma isso vai ser trabalhado. Agora, nós temos visto uma reação muito forte, muito forte. Por quê? Porque eu acho que nem eles esperavam, né? Porque o Bolsa Família, como eu falei, ele não é mais um programa que é um programa do Lula, né? Hoje a gente vê jornalistas e economistas independentes, gente inclusive que não é progressista, que não é ligado ao PT, que não só independente, como muitos até conservadores, criticando por 2 motivos. O primeiro é que troca um programa sólido, eficiente, eficaz. Você sabe que tem mais de 100 mil estudos que foram feitos no Brasil e no mundo sobre o Bolsa Família, provando como ele é bom. Ele não é bom porque ele é uma boa ideia, porque ele tem um cartãozinho amarelo. Ele é bom, ele funciona. E todos os testes que foram feitos, todos os estudos, todas as avaliações mostraram a sua eficácia. Então, nós temos um programa que funciona, então mesmo setores que não são petistas, que não são ligados a gente, ao contrário, reconhecem o programa como sendo um patrimônio nacional. Reconhece o programa como sendo uma vitória do país, de ter construído uma política social, uma tecnologia social que virou referência no mundo todo. Vem gente do mundo todo conhecer o Bolsa Família. Então, tem muita gente criticando, não porque é ligado ao PT ou porque vai trocar o nome, dizendo, gente, vocês estão trocando o certo por uma aventura. Vocês estão trocando o duvidoso por uma aventura. Então, muita gente está batendo forte contra trocar o certo pelo duvidoso, né? Acabar com o Bolsa Família e botar essa interrogação. A outra coisa que eles estão criticando muito, e que isso talvez a população não vá entender, mas é muito importante que a gente ajude a traduzir, né? E aí eu conto com vocês que são da área de comunicação para nos ajudar, que o Bolsa Família é um programa continuado, né? A população precisa de confiança, de certeza. Por que o Bolsa Família, sendo um complemento de renda, eu lembro uma vez o presidente Lula, alguém falou para ele, presidente, quando o dólar e o real eram mais ou menos o mesmo valor, as pessoas falavam assim, mas $50? O que uma pessoa faz com $50? E aí o presidente respondeu, você não sabe o que uma mãe pobre é capaz de fazer com $50. Né? Quer dizer, mas além do valor e de como traduzir isso em comida para a criança, tem isso da certeza de você vai contar com aquele dinheiro, né, todo mês. Então você se planeja, se organiza. A pessoa pobre também precisa, principalmente quem é mais pobre, precisa de ter essa certeza, essa confiança. Eles estão montando um programa que não tem sustentabilidade, ninguém sabe de onde virá o dinheiro. Eles estão dizendo que o dinheiro vem da privatização dos Correios, que o dinheiro vem dos precatórios, só que esse é dinheiro só para o ano que vem. Então, quando eles dizem o dinheiro vem dos precatórios, a gente tem que ler o quê? O ano que vem tem dinheiro, em 2023 não tem mais, em 2024 não sabemos. Então, nós temos um programa continuado, um programa que tem que ser mensal, um programa que tem que ser regular e que tem que chegar em milhões. Você vê, nós não estamos falando de uma coisa marginal.
Nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas que estarão envolvidas nessa ação. Então, metade do país vai estar olhando o programa e deveria estar sabendo. É só se eles fizerem essa loucura, essa aventura, tem garantido o ano que vem. Depois disso, jogaram na lata do lixo 18 anos de história, de construção que não é do PT, é do Estado brasileiro, um conjunto de gestores, 5.570 municípios, em troca de um voucher eleitoral. É isso que eles estão fazendo. Infelizmente, eu acho que a gente tem que dizer, precisa aumentar sim, se vai mudar o nome ou não, isso não é importante. Agora, o que eles estão fazendo não é isso. É uma irresponsabilidade. E essa falta de regularidade, né, ministra, por exemplo, da fonte de abastecimento, né, da verba desse investimento, gera, além de um medo, de um temor justamente para quem precisa, exatamente isso que a senhora mencionou. Fica parecendo que é um projeto emergencial. Eu acho que isso que é importante ser dito, né? Enquanto Bolsa Família, a transferência de renda tem que ser continuada, como muito bem a senhora disse, né? O programa continuado, exatamente. E aí tem muita gente que não é progressista, mas que defende o Bolsa Família porque ele funciona, não porque ele é ligado a X, Y, Z, mas porque ele funciona, porque ele é eficiente, porque ele foi comprovado, né? Isso está montado, gente. Eles vão desmontar uma coisa que está funcionando, né? E na última hora, né? As pessoas falam assim, foi eleitoreiro também. Nós montamos o Bolsa Família em 2003. É a primeira coisa que nós começamos a fazer, né? Então eu lembro que o grupo que montou o Bolsa Família começou a trabalhar em janeiro de 2003. Para ter uma ideia, a gente passou 8 meses trabalhando, né? Em outubro o programa foi lançado, mas por quê? Porque ele foi sendo negociado com os prefeitos, com os gestores, nós fomos treinando as equipes, fomos montando toda a normativa. Então, quando ele foi lançado, estava tudo pronto, né? E ele veio sendo aperfeiçoado ao longo desses 18 anos. Então, agora você tem um programa redondo, funcionando, eficaz, comprovado, reconhecido no mundo todo, e vão nos jogar nessa escuridão, né? O que vai acontecer? Isso que, se é o que eles estão falando, é muito menos gente, não é verdade que vão aumentar a população, porque hoje 39 milhões de brasileiros estão recebendo o auxílio emergencial. 39 milhões de beneficiários. Eles estão dizendo que vai ser 17. Se cair de 39 para 17, significa que 22 milhões de pessoas vão deixar de receber. E eles estão dizendo que é um programa turbinado. Só que se for essa média dos R$300, na verdade é a atualização do Bolsa Família da época da presidenta Dilma com o valor da inflação de alimentos, né? Você pegar a cesta básica e atualizar o Bolsa Família pela cesta básica. Então, essa ideia de que tem que mudar o nome porque vai turbinar, também não se sustenta. Então, gente, pelo menos assume que estão jogando, destruindo o que existia e colocando alguma coisa no lugar que a gente ainda não sabe o que é. E vamos seguir acompanhando. Muito obrigada. Essa foi a Tereza Campelo, economista, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff. Ministra, muito obrigada. Prazer imenso falar novamente com a senhora aqui. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Contem comigo. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Tchau. abraço. Um abraço. E, com isso, a Revista Brasil TVT vai para um brevíssimo intervalo e daqui a pouco volta. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, trabalhadores de distintas categorias em todo o país aprovam sua pauta de reivindicações e suas campanhas salariais. O mote da campanha salarial 2021 é mais salário, mais vacina, mais emprego, mais direitos e unidade. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Miguel Torres, que é o presidente nacional da Força Sindical. Boa noite, Miguel Torres. Prazer falar contigo.
Boa noite, Cosmo, boa noite, Maria Tereza, boa noite a quem está nos assistindo na revista Brasil TVT, né? Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição, ainda mais nesse momento que o Brasil está de cabeça para baixo, né? Temos que conversar muito. Pois é, Miguel, como você falou, o Brasil de cabeça para baixo, mas também é um momento de reivindicação dos trabalhadores, porque tem aí a pauta de campanha salarial. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente de como está a real situação nesse momento. Olha, nesse segundo semestre começam as campanhas salariais das maiores categorias, né? Então é muito importante essa mobilização dos trabalhadores nesse segundo semestre, né? Então já começa agora a campanha dos metalúrgicos aqui no estado de São Paulo, da CUT, os metalúrgicos da Grande Curitiba ou do estado do Paraná, os companheiros comerciários, metalúrgicos de São Paulo já em novembro, químicos também. Então, as maiores categorias agora. E é um momento que tem uma importância muito grande, que é a hora de repor as perdas salariais e também nessa guerra que está contra os direitos dos trabalhadores, conseguirmos manter e ampliar direitos. Essa vai ser a grande tarefa que o movimento sindical vai ter, com todos esses ataques que nós estamos sofrendo diariamente. Miguel, eu queria justamente trazer isso, né? Vários ataques, várias aprovações no Congresso Nacional. Como que você tem avaliado essa movimentação no Congresso Nacional? E mais que isso, como que o trabalhador, a trabalhadora, o que ele pode fazer para pressionar o Congresso Nacional para que a agenda sindical entre nessa pauta? Olha, vou ser honesto, eu acho que é para o ano que vem. Nós temos que mudar a atual composição do Congresso Nacional. É impossível. Essa semana, eu estive até em Brasília essa semana, nós tínhamos reuniões com lideranças partidárias sobre a agenda dos trabalhadores, a pauta trabalhista. As centrais sindicais e o DIES e o DIAP fizeram uma pauta de interesse dos trabalhadores dentro do Congresso. E fizeram uma agenda. E dentro dessas agendas, na terça-feira e segunda, estava marcado reuniões com líderes partidários, para a gente estar conversando desse momento. Aí nós fomos atropelados, né? Quase literalmente, teve um desfile militar de tanque, fumaçando, teve, né, tudo aquilo, e teve um atropelo que foi a votação da medida provisória 1045, que ela nem estava em pauta, tinha o compromisso de não colocar para votar essa semana, para a gente poder estar discutindo, e aconteceu o que aconteceu, como todos viram, uma PEC que é importante porque ela regulamenta, o objetivo dela era regulamentar o programa de proteção ao emprego, né, que é um programa que redução de jornada, redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, para garantir o emprego dos trabalhadores nesse momento de pandemia e também para os empregadores terem uma tranquilidade para manter os trabalhadores ativos, né? E nós fomos atropelados, porque essa medida provisória que tem esses objetivos foi carregada de jabutis. É até ruim falar jabuti, que foi tanta coisa ruim, o jabuti não é ruim, né? Então é uma coisa assim danosa, né, que fizeram uma outra reforma sindical dentro de uma medida provisória que não tinha nada a ver, mostra a maldade que tem esse Congresso contra os trabalhadores. 304 votos. É incrível o que fizeram. Então, isso é grave. Então, isso é bom para chamar a atenção da população, porque lá nós temos a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada de tudo que você imaginar, tem uma bancada lá dentro, do boi, de tudo. Os trabalhadores, se nós tivermos sindicalistas, 20 sindicalistas lá é muito, né? Quando se une todo mundo do lado da oposição, se chega a 120, 125 votos, 130 votos. É muito pouco por nós sermos a maioria da população. Então, quem está votando são os trabalhadores erradamente, em pessoas que estão indo lá defender interesses corporativos que não é dos trabalhadores. Então, nós temos que aprender com isso, tentar, conscientizar os trabalhadores, a população em geral, que nós temos que ter proteções sociais, direitos preservados, coisa que estamos sendo atacados diariamente. O que nós estamos fazendo agora, até para adiantar para vocês, é uma ação das centrais sindicais que vamos procurar
agora o Senado Federal. Vamos conversar, tentar semana que vem, já vou para Brasília logo na segunda-feira, para ter uma agenda dentro do Senado para a gente barrar esses absurdos que cometeram contra os trabalhadores. E, lógico, também temos ainda a possibilidade de questionar no Supremo Tribunal Federal. Também achamos que tem já precedentes lá que não admitem jabutis nessas matérias. Agora, depende muito dessa mobilização das centrais e, com certeza, nós vamos estar juntos e estamos juntos com uma pauta unificada em defesa dos trabalhadores do Brasil. Agora, Miguel, a questão também se aproveitar de um momento tão delicado, um momento pandêmico, não só no Brasil, mas um momento pandêmico mundial, e nessas brechas aí aproveitaram para encaixar todas essas perversidades, como você bem falou. Como que é discutir a questão salarial, emprego, num momento tão delicado como esse que a gente vem passando, Miguel? Olha, é muito difícil. Os trabalhadores, o movimento sindical está respeitando o máximo está tendo o máximo de cuidados na prevenção, né? No distanciamento, evitando aglomerações, incentivando as pessoas a terem todos os cuidados. Então, nós não estamos ainda com aquela grande mobilização de massas para poder estar movimentando, né? As manifestações que nós fizemos, aí o Fora Bolsonaro, dentro desses meses, ainda é muito pequeno do que poderia realmente ser. Então, essa é uma grande dificuldade agora. Também tem a dificuldade que o trabalhador hoje se sente com medo nesse meio dessa pandemia, né? Ainda mais, pense, né? Vamos analisar. O trabalhador está lá empregado, está defendendo o seu ganha-pão, e ainda vem essas ameaças para novas contratações, ele fica com medo, inclusive, de participar de alguma coisa. Então, é o momento da gente conscientizar a classe trabalhadora da importância de se mobilizar e junto com o seu sindicato, com a sua organização, enfrentar isso, que é a única maneira. O governo quer, os empresários querem que as negociações passem a ser individuais, para poderem pressionar. Nós defendemos as negociações coletivas, que o sindicato comande, porque é uma maneira de dar proteção às pessoas. Então, nesse momento, nós vamos estar pressionando muito. A importância das campanhas salariais agora é mais importante até que dos outros anos, porque ela vai ajudar a ter esse momento de conscientização, e elas, né, vêm num momento forte. Então eu acho que nós vamos conseguir ótimas campanhas salariais que vai ajudar a manter direitos, preparar mais os trabalhadores, orientando eles como enfrentar isso, e também que a gente vamos conseguir as reposições salariais com muita luta, com muita dificuldade, porque o patronato está se organizando e não quer nem reconhecer a inflação analisada hoje. A inflação está em torno de um ano, de 12 meses, de 9,58, né? Então, vocês imaginam, eles já acham que não tem que respeitar isso. Então, é outra luta que nós vamos travar. Mas nós temos que fazer, porque nós sabemos o que vira a economia é a massa salarial. O trabalhador, quando tem R$1 a mais, ele compra, ele vai no mercado, ele vai numa loja, ele faz a economia girar. E aquela velha história, o comércio vendendo, o trabalhador comprando, a população comprando, o comércio vendendo, compra da indústria, a indústria vendendo para o comércio, mantém o emprego, aumenta o emprego, e essa roda nós temos que fazer girar. Não é nada novo, não é novidade, mas parece que os empresários ainda estão naquela máxima que quanto pior, melhor. Miguel, ainda sobre a campanha salarial, eu queria só entender um pouco, queria que você contasse, na verdade, para a gente. Você mencionou a questão dos acordos coletivos, que, lógico, é importante como seguridade do direito do trabalhador, mas o que mais você citaria ou destacaria nessa pauta conjunta ou essa pauta unificada nesse momento de campanha salarial? Olha, nós temos cada setor econômico ou cada entidade sindical, né, tem as suas pautas específicas, né, dentro do seu segmento econômico, né? Aqui eu sei que os metalúrgicos do ABC, da CUT, agora que tem database aqui em São Paulo, database em setembro, né, eles têm uma pauta, né, que
está muito forte na questão da reposição salarial, de aumento real do salário, manutenção de cláusulas sociais e alguns pontos muito específicos. Na questão dos metalúrgicos de São Paulo, a pauta nossa está sendo construída, mas vai também nesse mesmo, como a nossa database é 2 meses depois, tem esse prazo que a gente também vai encaixando reivindicações. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós vamos levar aqui na capital, já começamos, hoje nós fizemos uma reunião dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, a primeira reunião de um novo mandato, um mandato que se inicia agora e vai até 2025. Nós já estamos saindo segunda-feira com a pauta emergencial nas empresas, falando dos trabalhadores, da importância da campanha salarial, do momento político que nós estamos passando, mas colocando como um ponto muito especial, dentro dessa carestia que nós estamos vendo, um vale-gás imediatamente para os trabalhadores aqui em São Paulo. E uma maneira de mostrar e demonstrar a importância, né, de você ter um alívio para os trabalhadores. Um bujão de gás a R$100 é um absurdo, né? E ontem nós tivemos mais um aumento de combustível, daqui a pouco vai aumentar de novo o gás. Então é uma maneira de chamar atenção para a carestia, mas não esquecendo as outras pautas, o restante da pauta que se fortalece aí durante esses 2 meses, que é a estabilidade para o trabalhador e trabalhadora com doença ou acidente profissional, é uma hora extra diferenciada, a parte a partir de 65%, vai até 150%, uma taxa adicional de insalubridade, adicional noturno maior que a CLT. Então tem proteção a gestantes, proteção a pessoas com deficiência. Então a pauta é grande. Nosso caso em São Paulo são 101 itens que a pauta tem de avanços e proteção sociais. Agora, o principal agora nessa largada é, primeiro, manter o que nós temos, ter a reposição, ter o que nós conseguimos pela luta de um aumento real e pontos novos como o Vale Gás para a gente mostrar essa questão da carestia, que é um absurdo. Ô Miguel, e sobretudo a vacinação em massa da população para que a retomada da economia de fato aconteça e aí essa estagnação de repente, né, alavanque para cima, né, Miguel? Com certeza, né? Sem a vacinação nós sabemos que não tem jeito. A vacinação ela passa a ser super urgente que se termine e nós já estamos vendo aí, e não sou eu que estou falando, são os especialistas, que nós vamos ter que ter uma dose de reforço a partir do ano que vem, porque é muito nova as vacinas, então elas estão sendo testadas que nem o carro andando, né? Então nós temos a certeza que a vacina é importante, muito importante, sabemos que ela não protege 100% como nenhuma vacina, mas é o que nós temos de mais, de maior proteção para os trabalhadores e trabalhadoras e para o país voltar ao desenvolvimento. Infelizmente, nós temos um desgoverno que é contra tudo isso. É contra a vacina, é contra os trabalhadores, é contra os índios, é contra a soberania nacional, enfim. Vamos ter muita luta e com certeza estamos juntos nessa luta para enfrentar esse momento tão difícil. Com certeza. E com isso, quero agradecer demais a participação do Miguel Torres, presidente nacional da Força Sindical. Miguel, muito obrigada. Prazer imenso falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é muito bom estar falando com vocês, que as pessoas entendam que o sindicato ele é um aliado do desenvolvimento, é um aliado dos trabalhadores, é um defensor dos direitos da classe operária. Não podemos deixar o sindicato isolado, precisamos sim. Você, trabalhador, trabalhadora, participe do seu sindicato. Não existe sindicato pequeno ou grande, existe sindicato organizado, sindicato que lute, e aí você participando, com certeza o sindicato vai estar mais forte. E uma última coisa, isso é uma máxima que nós temos no movimento sindical. Não existe no Brasil e no mundo nenhum direito que os trabalhadores tenham que não foi conquistado na luta. Então, por isso, a luta faz a lei e nós defendemos essa máxima. Recado dado. Muito obrigada, Miguel. Até uma próxima. Abraço. Tchau. Obrigado aí. Saúde para todos e todas. Valeu. Tchau. Pessoal, a Convenção Constitucional do Chile completou pouco mais de 1 mês e meio com debates sensíveis e oposição. O grupo composto
por 155 representantes, terá até um ano para elaborar uma nova proposta da Constituição chilena. Entre os temas urgentes do debate da Constituinte estão a utilização dos recursos naturais, o acesso a serviços públicos e políticas que promovam a igualdade de gênero. Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com Álvaro Dias, ex-embaixador do Chile no Brasil. Boa noite, embaixador, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo certo. Bem, obrigado pelo convite. Embaixador, eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual um panorama do atual momento vivido lá no Chile, né, com os debates aí da Constituição. Lembrando que eles estão um pouco mais de um ano para elaborar tudo isso. A gente sabe que tem muitas questões e aí discussões envolvendo. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente. Ok. É bom conhecer os dados da composição da Constituinte. Dos 155 constituintes, a metade são mulheres. É uma Constituinte paritária. Além disso, tem uma representação de 17 constituintes dos povos indígenas do Chile, que são 8. A maioria deles são mapuches. E a Constituinte, se fez uma pesquisa da composição da Constituinte. 73% dos constituintes se declara de esquerda. 80% deles se declara laico, acredita num Estado laico, com separação do que é o Estado da Igreja. É impressionante saber que mais do 40% dos constituintes têm pós-grau. Então, são dados muito relevantes para entender a composição da Constituinte. A segunda questão é os temas que a Constituinte vai discutir, porque ainda estão aprovando a regulamentação da Constituinte, mas ainda não entraram no conteúdo da nova Constituição. Então, é importante saber que os temas que vão discutir é a questão da descentralização. Essa é uma questão muito relevante. O Chile é um Estado, não é federal como o Brasil, é um Estado unitário, mas ele é muito centralista. E isto vem da época da independência, inclusive da colônia. O Chile sempre foi um Estado muito centralista. O poder está em Santiago. A maioria das atividades econômicas está em Santiago. Então, a grande questão é como descentralizar o país. E, então, muito provavelmente, isso será uma constituinte para descentralizar politicamente o país. Isso será uma das questões. A segunda questão é a questão da plurinacionalidade. O reconhecimento cultural dos povos indígenas, mas também o reconhecimento político dos povos indígenas, o que quer dizer que eles vão ter representação nos próximos congressos do país. Hoje, eles, como povo, não têm, como povos, não têm representação. Pode ter senadores, deputados de origem de povo indígena, mas não tem como povos representação no Congresso. A terceira questão é a questão da paridade. Muito provavelmente, os próximos congressos vão ser congressos onde tem paridade não somente de entrada, quer dizer, nos candidatos, mas também paridade de saída. Isso quer dizer que a metade do Congresso vai ser composto por mulheres. Essa é a terceira questão. A quarta questão será a questão do regime político. O regime político chileno é um regime presidencialista. Certo. Muito provavelmente, a gente evolucionará hacia um regime semipresidencial. E como se vai discute funcionar? se será
Embaixador, desculpa te interromper. Como o modelo Isso. francês, provavelmente. Tá. Um presidente eleito, encargado da política exterior, da política da defesa, e um primeiro-ministro eleito pelo Congresso, que verá os assuntos de política interior. Então, isso será. Tem até, inclusive, um consenso que vai além da esquerda. Até a direita está pensando em um regime dessa natureza. E, além disso, está a questão do Estado neoliberal. O Estado chileno é um Estado que tem tido muitas reformas democráticas nos últimos 30 anos, especialmente nos últimos 15 anos. Mas a estrutura neoliberal se mantém. E então, o que a gente quer é ter um Estado já pós-neoliberal, um Estado que seja um Estado ativo nas políticas públicas, que seja um Estado que tenha capacidade de política industrial, que tenha capacidade de política tecnológica, que seja um Estado muito mais regulador dos recursos naturais do país. E eu acho que isso vai ser uma grande mudança do que a gente chama a constituição econômica do Estado. E, finalmente, tem a dimensão meioambiental, o reconhecimento da natureza, verdade? O reconhecimento de que não somente basta com viver, como já diz a Constituição, em um meio ambiente livre de contaminação, mas também com uma compreensão muito mais vasta e holística do que é a natureza, como um patrimônio nacional e mundial, verdade? Isso quer dizer que as questões de a mudança climática, essas dimensões vão a ser incorporadas na Constituição. E, finalmente, e com isso termino, são as questões dos direitos sociais, verdade? Tem na Constituição atual e com as reformas da Constituição do ano 80, da era do Pinochet, tem muitos direitos sociais, mas agora a questão é não somente falar dos direitos sociais, é ampliar esses direitos sociais, mas também garanti-los. Como se garantem esses direitos sociais? De acordo ao grau de desenvolvimento do país. Sim. Então, essas são as questões que estão abertas na Constituinte. E aí, então, agora eu vou tentar aí, puxar alguns pontinhos do que o senhor falou, muito bem explanou nessa participação. A Constituinte, ela chega, esse processo que o Chile passa, a gente precisa lembrar que ele acontece depois de uma série de mobilizações há 2 anos, 2019, uma crise econômica, o senhor mencionou a questão do modelo neoliberal, e o senhor foi ex-subsecretário de Economia do Chile, correto, né, embaixador? É isso. Então tem expertise nessa área. Minha pergunta é, quais desses elementos, dessas perspectivas, a descentralização, por exemplo, quais desses elementos dialogam com essa necessidade de uma melhora econômica e como que a gente pode pensar sobre isso, independentemente do resultado da Constituinte? Sim, é muito interessante a pergunta. É fundamental. Por exemplo, a descentralização quer dizer a possibilidade de potenciar a capacidade de desenvolvimento das regiões do país. O Chile é um país de 750 mil quilômetros quadrados, 11 vezes menor que o Brasil, mas ele tem regiões muito ricas em recursos naturais,
tem uma das maiores biomassas marinas do mundo, tem uma agricultura de exportação extraordinariamente avançada para o grau de desenvolvimento do país. É uma agricultura de exportação que é bem diferente do Brasil, porque exporta muita fruta, na verdade, muitos tipos e variedades de fruta, de vinho. Então, aí tem um potencial, além dos minérios, tem um potencial extraordinário, mas tem que ter maior protagonismo das regiões. Então, aí tem uma dimensão muito relevante. O país é um país com alto potencial de energia solar. Aliás, atualmente é um dos maiores produtores de energia solar da América Latina. Então, esse potencial de desenvolvimento só é possível com a descentralização do Estado, com estratégia e políticas de desenvolvimento onde as regiões, que são 16 regiões, tenham protagonismo. Então, isso é uma dimensão muito relevante. A segunda questão é a política de desenvolvimento, a estratégia de desenvolvimento. O Chile tem que voltar à sua capacidade de planificação estratégica, que tinha nos anos 60, no final dos anos 60. Então, tem que voltar a ter isso. Tem que voltar a ter capacidade política industrial e tecnológica. O Chile tem uma base de conhecimento importante e tem uma capacidade do Estado muito relevante nesse campo. Então, eu diria, a questão do Estado como protagonista do desenvolvimento, onde o setor privado joga um papel, mas o Estado dá a direção estratégica, é o que está em jogo no Chile. Embaixador, quanto ao resultado das prévias aí que escolheram os candidatos à presidência, teve uma surpresa aí no resultado. O que o senhor pode falar para a gente sobre as primeiras prévias realizadas aí para a escolha dos candidatos? Sim, eu acho que nas primárias, o que a gente chama, numa primária, teve duas primárias. A primeira da direita, onde teve uma surpresa, porque o candidato tradicional da direita perdeu frente a um candidato novo, que representa mais diretamente os grupos econômicos ou empresariais do país, e que é um candidato mais moderno do ponto de vista do discurso ou do relato da direita. Além disso, tem a primária que teve a esquerda, ou uma parte da esquerda, porque a esquerda no Chile tem várias esquerdas. Então, aí tiveram na primária um candidato do Partido Comunista e um candidato da Frente Ampla, que não é a mesma Frente Ampla do Uruguai, é diferente, é o nome que tem no Chile, mas ganhou o candidato da Frente Ampla, que é um candidato que vem do movimento estudantil do ano 2011. Ou seja, ele está na cena política faz 10 anos. O nome dele é Boric. Ele tirou 1 milhão de votos e o candidato do Partido Comunista 600 mil votos. Então, o candidato do Partido Comunista perdeu e ganhou o Boric. A diferença discursiva é que o Boric tem um planteamento mais aberto, mais inclusivo, mais de aliança com outra esquerda, inclusive com setores que poderiam ser de centro-esquerda, como o Partido Socialista, que é um partido de esquerda, mas que está em outra coalição. E que agora temos uma primária onde tem uma disputa entre um candidato da democracia cristã com o candidato do Partido Socialista. São duas mulheres. Uma delas é Jasna Provoste, ela é da democracia cristã, e a outra é a candidata do Partido Socialista.
que é Paula Narváez. Isso vamos a saber o resultado na próxima semana. Bom, então vamos seguir acompanhando. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a participação do Álvaro Dias, ex-embaixador do Chile no Brasil e ex-subsecretário da Economia do Chile, contando um pouco desse momento tão importante, particular do Chile. E a gente, claro, segue acompanhando. Muito obrigada, embaixador. Até uma próxima. Tchau. Tchau, abraço. Pessoal, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na Quarentena. Hoje ele bate um papo com a cantora e compositora Larissa Luz. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 330 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, nós vamos falar com a cantora, compositora e atriz baiana Larissa Luz. Ela está lançando um novo single, Cante Pra Chamar, um papo sobre a preparação do quarto álbum solo, a passagem pela banda Araqueto e também sobre o isolamento social, racismo e intolerância religiosa no Brasil. Você sabe, o programa Colibri na Quarentena vai para o ar de segunda a sexta aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Larissa Luz! Cara, é um desespero, né, ter esse cara no governo, assim, no comando do nosso país. Já passei várias vezes por essa sensação de real desespero, assim, porque parece que muitas pessoas ainda estão cegas, né, por esse feitiço midiático que ele construiu, para fisgar mentes frágeis, né? Então, eu fico bem preocupada, né? Bem tensa com os próximos momentos, com o que pode acontecer e pensando em como colaborar para a gente dar um jeito nisso, né? Para a gente se organizar para que a gente consiga fazer alguma coisa efetiva sobre isso. Não é porque se posicionar é o mínimo, né, óbvio, mas eu fico pensando como que a gente vai fazer para criar ação de fato, assim, se é para tirar esse homem desse lugar que ele está, sabe, porque tá impraticável, assim, não dá mais, assim. Não dá mais há muito tempo, assim, já faz tempo que não dá, assim, não era para ter nem começado, assim, e foi tomando uma proporção enorme, então eu fico bem preocupada, bem tensa e ao mesmo tempo respirando e dedicando tempos a pensamentos na direção de construir estratégias mesmo, pensar como é que eu vou fazer para colaborar, né, com esse movimento de alternância de poder para tirar esse homem daí, assim, porque já deu, assim. E você já está fazendo, né, nessa música aí que a gente vai ouvir agora no final do programa, o Cante Pra Chamar, né, que você mostra essa questão toda, né, e invoca também essas questões espirituais, né, e fala de uma pessoa da Macota Valdina, que eu queria que você comentasse agora, que ela participa, inclusive, na gravação, ela que foi morta há 2 anos, né, falar um pouquinho do ativismo, né, contra essa intolerância religiosa e racista também, que existe nesse governo, que você acabou de dizer, né? Exatamente, mais racista até do que intolerância, é mais racismo do que intolerância, né? Porque a gente sabe que tem uma coisa que é destinada a religiões de matriz africana e isso para mim é racismo, não tem outro nome. É uma abordagem completamente violenta, inaceitável, inadmissível, né? Os terreiros sendo queimados, pessoas que entram e agride, quebra imagens, enfim, uma série de ações que vem se dando, né, ao longo desses tempos em relação às religiões de matriz africana, que é impensável, assim, que ainda esteja existindo. E a Macota foi uma grande ativista nesse sentido, né? Ela não era só uma Ialorixá,
Ela era uma pensadora que fazia mesmo muito pelo fim do racismo religioso, né? Então, eu cheguei a conversar com ela na época que eu estava construindo o disco. Fiquei muito fascinada, assim, pelo pensamento dela, né? Pela forma com que ela abordava a religiosidade, mas dentro de um contexto social, porque no final, não é sobre a religião só em si. É sobre uma aceitação que é prioridade, sabe? Que é urgente. A gente não tá querendo doutrinar nem converter ninguém, a gente só tá exigindo respeito, que é o mínimo, né? Que se pode exigir dentro desse campo, né? Manifestar a sua fé da forma que você acredita, se conectar com seus ancestrais, com a sua história. A gente já foi desligado de toda a nossa raiz ancestral, de toda a nossa história, de todo o nosso povo, da nossa descendência. E ainda ter que lidar com essas agressões, né? Nesse sentido, é muito injusto, é muito pesado. Então, até quando eu trago essas coisas da fé dentro da minha música, é muito mais sobre isso até do que sobre o fundamento em si, até porque eu não sou a profunda conhecedora que tem propriedade para falar do fundamento nas suas nuances, né? Mas eu tenho aprendido, estou aprendendo, querendo aprender cada vez mais, né? Eu ali no meu lugar de aprendiz, com muito respeito, eu percebo que existe um preconceito que restringe a gente de ter acesso a uma coisa que faz parte da nossa essência, da nossa história, né? Então, eu faço um movimento nessa direção para que a gente se dispa mesmo desses preconceitos e possa adentrar esse universo dessa fé, desse imaterial, né? Desse plano que é subjetivo, que está em outro lugar que não é esse palpável e que nos dá tanta força, né? É uma conexão que nos dá uma base muito, muito essencial, assim, principalmente para vencer essas demandas e coisas que aparecem como uma pandemia da vida, como uma dificuldade, né? Desse porte. Então, poder fazer os nossos rituais com tranquilidade, né? E acreditar que essas forças existem e elas nos impulsionam, para mim é essencial. E foi daí que saiu Cante Pra Chamar. Fecha o corpo e abre a mente, procura a direção. Faz contato com o seu eu, respira fundo, sente o chão. Organiza a cabeça no rito de energização. Agradece, pede luz e proteção. Fecha o corpo e abre a mente, procura a direção. Faz contato com seu eu, respira fundo, sente o chão. Organiza a cabeça num rito de energização. Pra vencer tem que ter fé. A demanda que vier, sente a onda chegar. Cante pra subir, cante pra chamar.
agradece, pede luz e proteção. Fecha o corpo e abre a mente, procura a direção. Faz contato com seu eu, respira fundo, sente o chão. Organiza a cabeça num rito de energização. Pra vencer tem que ter fé. A demanda que vier, sente a onda chegar. Cante pra subir, cante pra chamar. Força, gunzo, engolo. Há grandes mistérios do mundo tão velho e novo. E eu tão grande e tão pequeno, aceitando sem entender, recebendo sem perceber. A força que vem do alto e ressurge da terra e se faz razão do meu viver. Cante pra subir, cante pra chamar, cante pra abrir caminho, pra comemorar, pra agradecer, pra se equilibrar. Cante pra limpar o ori, pra recomeçar. E com essa música maravilhosa, a gente chega ao fim aqui a esta edição do Revista Brasil TVT deste domingo. E antes de me despedir de você que nos acompanhou até agora, agradecer mais uma vez a participação da minha colega Maria Tereza Cruz. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam neste domingo aqui no Revista Brasil TVT. E eu vou pegar carona com a Larissa Luz e dizer axé para todos aí nessa semana, até domingo que vem. Axé para todo mundo. E pessoal, a pandemia não acabou. Você que não tomou sua vacina, muito cuidado ao sair de casa, máscara e álcool gel. Boa semana a todos e até o próximo domingo. Tchau!